Repita. 7:12, vamos trocar de assunto, falar da Assembleia, porque foram agendadas 2 sessões para tentar aprovar ainda hoje o projeto de desestatização da Sanepar. O Legislativo Estadual vai ter 2 sessões hoje, então é uma ordinária e outra extraordinária. A expectativa dos deputados da base do governo é que eles consigam aprovar esse texto em primeira e segunda discussões, já que está tramitando em regime de urgência. Entretanto, a tendência é que o projeto do governo receba emendas da bancada de oposição na votação em segundo turno e tenha que voltar então para a Comissão de Constituição e Justiça. Com isso, a análise e votação em segunda discussão vai ficar para a sessão de quarta. A Celepar é responsável pela gestão de uma série de dados digitais dos paranaenses. A companhia faz gestão, por exemplo, de notas de estudantes da rede pública, de históricos, laudos médicos de pacientes do SUS, de infrações de trânsito, entre outros pontos. Segundo o governo, esses dados vão continuar armazenados pela nova Celepar e protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Mas os deputados da oposição e um grupo de funcionários da estatal criticam a proposta e defendem que a companhia não seja privatizada. Uma audiência pública aconteceu na Alep para debater esse assunto. O encontro só contou com a participação de representantes dos trabalhadores da Celepar e de deputados da oposição. Nenhum representante do governo ou deputado da base governista participou dessa audiência. Arilson Chiorato, do PT, falou que a oposição vai tentar impedir que o texto seja votado no plenário nesta terça. Tudo que vem em regime de urgência do governo Ratinho é visto como perigoso aqui porque se trata de entrega de patrimônio público. A gente sabe da Celepar, da propriedade intelectual que ela tem sobre os sistemas, que foi feito com dinheiro público e vai ser entregue, os contratos milionários que ela tem sem licitação. É uma empresa que nos 2 últimos anos teve 720 milhões de faturamento e 126 milhões de reais de lucro líquido, 26%. Não existe empresa alguma que dá um lucro dessa forma. Ela também é pioneira e de vanguarda na área de software livre. E hoje dados é soberania nacional, tão quanto é petróleo, água e energia elétrica. Nós vamos fazer de tudo para impedir votação, inclusive recorrer judicialmente, caso ela seja atropelada da forma que está sendo anunciada. Ouvimos aí a oposição e, por outro lado, os deputados da base defendem o texto da desestatização da Celepar. A gente vai relembrar o que o deputado Gugu Bueno, do PSD, que é vice-líder do governo na casa, falou sobre o assunto na última semana. Mesmo que o governo do estado quisesse vender os dados, não é possível, por causa da LGBT. Então, obviamente, que será terceirizado apenas a empresa que irá processar e guardar esses dados. Mas os dados são sigilosos e, obviamente, que são do estado do Paraná. Então, você não está, de maneira alguma, em nenhum momento desse processo, você irá vender os dados da sociedade ou da população do estado do Paraná. Apenas a forma de armazenamento e processamento desses dados. Isso está muito claro, isso é a modelagem que ocorre em todo o mundo. Grandes agências de países como os Estados Unidos, por exemplo, os dados são processados pela iniciativa privada, como é o caso da NASA, como é o caso da CIA, né, lá nos Estados Unidos. São quem gerencia e quem faz o processamento de dados é a Amazon. Então é uma empresa particular, privada, então não há nenhum tipo de questionamento nessa questão do sigilo dos dados da sociedade e da população do estado do Paraná. Segundo o governo do estado, caso os deputados aprovem a privatização da Celepar, a venda só vai ser concretizada depois que forem concluídos os estudos contratados para definir qual será o melhor modelo a ser seguido. Essa fase deve durar cerca de 1 ano e meio. Além disso, também estão previstas uma sondagem no mercado e uma avaliação completa da Celepar para só então finalizar o negócio na Bolsa de Valores de São Paulo. Se realmente for concretizada, essa vai ser a 6ª desestatização promovida pelo governo. Antes já foram privatizadas, então, Copel, Sanepar, Compagás e Ferroeste. Olha, a participação direta no Estado na economia deve acontecer apenas naquelas áreas em que a iniciativa privada não consegue ou não deseja estar presente. Mas a principal questão aqui não é o enxugamento do Estado, não é apenas isso, né? Coisa que eu defendo, é o debate. Creio que o governo tem ótimos argumentos para privatizar a Celepar, já dissemos alguns deles aqui, mas é preciso debater. O fato do governo não mandar ninguém para essa audiência pública me preocupa. O rito do debate precisa estar vivo, até para poder explicitar esses bons argumentos e, porventura, até convencer quem está do lado de lá de que o argumento que ele está defendendo é frágil e que precisa vir para o lado da desestatização. Acho que é importante respeitar o conjunto da Assembleia, que é feito de diversos parlamentares,
e fazer o bom debate. Acho que o bom debate é necessário, ainda mais nos tempos atuais. A Assembleia tem condições de fazer isso e seria importante que ele acontecesse de fato, Pedroso. Seria fundamental, vamos lá. Muitos deputados, muitos militantes falam o seguinte: olha, o Ratinho está vendendo o Paraná, ou o Ratinho tem uma visão privatista do Paraná. Balela. O Ratinho deixou muito claro qual era a sua visão de Estado no primeiro mandato e teve isso validado no processo eleitoral e a maioria dos paranaenses escolheu tudo isso. Agora, na hora de governar, é fundamental que todos os paranaenses, inclusive aqueles que têm uma visão de mundo distinto, sejam incluídos. Por isso que esse debate que o Mark está falando aqui, que teria oportunidade nessa audiência pública, deveria ter acontecido de forma mais aberta, de forma mais clara. Talvez a turma ali da Secretaria de Planejamento poderia ter levado alguns dados, demonstrado, inclusive quais são os benefícios para a população como um todo, que a gestão da Celepar deixe de ser estatal, deixe de ser controlada pelo poder público. Em outros momentos a gente já teve isso, na Copel, a gente tem um debate muito intenso, a gente trouxe aqui falando da Ferroeste, e um debate muito intenso quando falamos da nova Ferroeste. Enfim, debater, esclarecer esses rumos, todos só temos a ganhar. Agora, que é indiscutível que a gente precisa começar a abrir mão cada vez mais dessas estatais que ouviram cabide de emprego, ouviram ali um sistema atrasado e lento de gestão, Mark, isso nós precisamos, é o caso da Celepar. É impensável no dia de hoje você ter uma empresa de tecnologia com as amarras que o poder público impõe. Não tem como competir. Então todos nós somos penalizados, muitas vezes com sistemas piores ou mais caros.